Eu sou médica, hoje venho falar-vos a partir do Centro de Medicina Integrativa e hoje vimos falar sobre o ozono. Então, o que é o ozono? O ozono é uma molécula que é responsável por muitos efeitos que nós conhecemos na atmosfera, mas nesta perspectiva que vimos falar na ozonoterapia na perspectiva médica, e o ozono, portanto, é constituído por uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio, que dá o ozono, que é o que nós conhecemos como O3. Portanto, o ozono, propriamente dito, é o terceiro oxidante mais potente da natureza, e é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio. É uma molécula altamente instável, portanto vai se recompor como oxigênio. Esta é uma característica muito importante e que é responsável pelos efeitos médicos da ozonoterapia quando usamos o ozono, do ponto de vista do ozono medicinal. Porquê? Porque exatamente o ozono, como é uma molécula instável, como O3, vai se dividir, vai voltar a O2 mais O. Portanto, vai voltar a oxigênio molécula e átomo de oxigênio. E depois é esta molécula de oxigênio, este O2, que é responsável pela fixação aos glóbulos vermelhos e é responsável pelas características da ozonoterapia em termos médicos. Portanto, sabemos que o ozono é responsável pela cor azul do céu. Portanto, se nunca tinham pensado de onde é que vinha o azul clarinho, bonito do céu, é a molécula de oxigênio que é responsável, e também sabemos que existe a camada do ozono, o buraco do ozono, está mesmo uma coisa muito grande, mas que este ozono ambiental não tem nada a ver com o ozono medicinal que usamos em tratamento dentro da medicina integrativa. É muito engraçado porque quando nós falamos ou explicamos sobre a camada do ozono, se fosse possível trazer toda a camada do ozono para o nível do mar, ela teria apenas 3 milímetros de espessura, que é o suficiente para nos proteger da radiação ultravioleta prejudicial. Portanto, também podemos dizer que nesta questão ambiental o ozono forma-se na natureza durante as tempestades elétricas, portanto são descargas elétricas de alta potência. A mesma situação nós depois temos quando fabricamos ozono medicinal. Não é? Nós fabricamos ozono medicinal quando temos uma garrafa de oxigênio, temos um aparelho de ozonoterapia que vai transformar aquela molécula de ozono, de oxigênio, portanto O2, entra para o aparelho, vai-se formar uma descarga elétrica, portanto o aparelho o que faz é literalmente produzir uma tempestade elétrica e, portanto, vai fazer com que esta molécula de O2 se transforme em vários átomos de O e depois O, e vão se juntar então estes átomos de oxigênio e vão se transformar em ozono. Sabemos também, e é importante estarmos conscientes de que o ozono não pode ser patenteado. E isto talvez explique o porquê que uma técnica que sabemos que é tão útil e tão interessante do ponto de vista médico, do ponto de vista terapêutico, não é mais utilizada em termos convencionais, porque exatamente o ozono não pode ser patenteado. Sabemos que o ozono desde 1982 que o ozono recebeu do FDA a classificação como classificação GRAS, que é Generally Recognized Safety, para tratamento e conservação da água e alimentos. Sabemos que o ozono é usado em muitas estações de tratamentos de água, exatamente pela capacidade antimicrobiana que tem. Sabemos cada vez mais que se calhar era muito importante que utilizássemos o ozono para tratar as nossas águas, exatamente porque temos uma poluição que é invisível na água e sabemos que o ozono realmente pode tratar. Sabemos que o ozono poderia ser tratado para tratar, por exemplo, as piscinas.
Inclusivamente é muito interessante ver como é que o ozono limpa aquários. Pronto, então, o que é que hoje vimos falar do ozono em termos medicinais, da ozonoterapia propriamente dita em termos médicos. Sabemos que o ozono utilizado em medicina é uma mistura de oxigênio puro e de ozono puro, portanto sabemos que mais ou menos temos 5% de O3 e 95% de O2, que vai dar mais ou menos uma concentração de 100 microgramas por mililitro de ozono, e também sabemos que o ozono, como biomolécula, já depois no sangue, é produzido por neutrófilos ativados, portanto umas moléculas do nosso sistema imunitário e catalisada por uns determinados anticorpos. Isto significa que, como o ozono é uma biomolécula, não existe alergia ao ozono, o que ainda nos confere mais segurança à ozonoterapia como técnica terapêutica. Então, como eu já disse, o ozono, como é que se faz dentro de uma consulta de medicina integrativa? Portanto, temos um aparelho no qual está conectada uma garrafa de oxigênio medicinal e vai sair ozono medicinal, que é então esta mistura de oxigênio com O3. Porquê que é muito importante este ozono medicinal? Porque o ozono, ao ser misturado com o nosso sangue ou ao ser misturado com algum líquido das nossas mucosas, porque o ozono pode ser administrado por via sanguínea, mas pode ser administrado por via retal, portanto, dentro do intestino, pode ser administrado por via articular, nas articulações, pode ser administrado por via vaginal, pode ser administrado por via uretral, e pode ser administrado por via intradérmica, como mesoterapia. Pode ser administrado também em tudo o que seja a odontologia neurofocal, ou seja, pode ser administrado na cavidade de um dente, pode ser administrado nas gengivas. Portanto, estas são as capacidades que nós temos de administração desta mistura de oxigênio com ozono. Porquê é que então o ozono tem tanto efeito no ponto de vista de tratamento dentro da medicina integrativa? Porque o ozono, quando é administrado, seja por que via for, e depois vai depender um bocadinho da via, mas na generalidade, o ozono liberta fatores de crescimento, portanto vai permitir a regeneração dos tecidos. O ozono tem um efeito lipolítico, portanto, desta maneira podemos dizer que o ozono ajuda na redução da gordura. O ozono melhora a drenagem linfática, portanto estas duas vias, quando são estas duas ações, quando nós injetamos o ozono, por exemplo, no tecido adiposo, significa que estamos a trabalhar para um efeito lipolítico, ou seja, vamos perder gordura naqueles sítios. O ozono liberta óxido nítrico, é muito importante, portanto, para a vasodilatação. Sabemos hoje em dia que existem uma série de doenças crónicas, particularmente as doenças neurodegenerativas que precisam deste óxido nítrico e as doenças cardiovasculares também. Portanto, o ozono trabalha muito bem este tipo de doenças. O ozono também optimiza as funções hepáticas, as funções renais, as funções tiroideias, ou seja, de uma certa forma ajuda no metabolismo orgânico, estimula a síntese de enzimas antioxidantes intracelulares. Isto é uma parte muito importante do efeito terapêutico do ozono. E o ozono optimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e o ozono modula a cascata inflamatória, as chamadas citoquinas. O que é que isto é muito importante? É muito importante quando, por exemplo, pensamos na utilização do ozono para uma infecção por um vírus, porque como o ozono modula a cascata inflamatória, todas as doenças que estejam relacionadas com a cascata inflamatória, ou seja, com um estado hiperinflamatório, como seja, por exemplo, esta infecção deste vírus que estamos a assistir em termos mundiais,
o ozono é fantástico. Portanto, é muito importante que possamos utilizar ozono em todas as infecções víricas. Portanto, em resumo, o ozono é interessante para infecções, de uma forma geral. O ozono é interessante para patologias vasculares, sejam as doenças cardiovasculares, sejam as doenças neurodegenerativas que estejam associadas a uma alteração da microcirculação, e o ozono é muito interessante como modulação imunológica e inflamatória. Portanto, como eu disse, o ozono pode ser administrado por via sistémica ou por via tópica, digamos assim. Sabemos que existe uma vasta quantidade de literatura sobre ozonoterapia. Hoje em dia há, no mínimo, 12 livros só sobre ozonoterapia, e também sabemos que o ozono, do ponto de vista médico, começou a ser utilizado na Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial foi usado, porque era barato, para tratar feridas e gangrenas com ozono, e mostrou-se eficaz. Isto está descrito num artigo de 1915, em que o cirurgião-chefe do exército alemão realmente explica como é que o ozono, como tratamento tópico de feridas, conseguiu evitar que se fizessem muitas amputações. Também sabemos, por exemplo, que em 1916, numa pesquisa que se faça na PubMed sobre ozonoterapia, havia 21 relatos de casos exatamente destes soldados tratados com ozonoterapia. Em 1917 havia 79, exatamente porque o ozono nessa altura era muito conhecido. Mas, volto a dizer, o ozono não pode ser patenteado e, portanto, ficou aqui um bocadinho perdido no tempo. É importante dizer que o ozono não pode ser inalado. Portanto, este ozono que usamos em consultório não pode ser inalado. Há imensos artigos científicos a demonstrar a eficácia da ozonoterapia. Vamos falar noutro dia. Hoje vão ser palestras curtas, que agora estamos a fazer este tipo de palestras, que eu agora prometo a mim mesma que demora pouco tempo e tenho que cumprir, tenho que ser boa com a minha pessoa. Então, vamos lá ver, o que é que me falta falar? Falta-me falar que o ozono tem um amplo espectro germicida, portanto, ajuda muito em tudo o que sejam infecções. Mais uma vez, o ozono, resumidamente, regula o sistema antioxidante do nosso corpo, melhora o metabolismo do oxigênio, melhora o sistema imunológico e regula o metabolismo. Portanto, é muito interessante naquelas doenças em que esteja a ser utilizado do ponto de vista de doenças que estejam relacionadas com alterações do metabolismo. E então, em resumo, quais seriam as principais indicações terapêuticas do ozono? Portanto, assim, mais ou menos por especialidades, podemos dizer que na medicina interna o ozono pode ser usado em hepatites, pode ser usado em diabetes, pode ser usado em arteriosclerose, pode ser usado em hipertensão arterial, pode ser usado em artroses, pode ser usado na asma e nas doenças do aparelho respiratório, pode ser usado em gastrite ou úlcera gástrica e pode ser usado em doença de Crohn ou obstipação crónica e no hipotiroidismo. Portanto, do ponto de vista assim de doenças genéricas que podemos chamar dentro da especialidade da medicina interna. Da especialidade, por exemplo, da dermatologia, o ozono pode ser usado, portanto, se pensamos na pele, pode ser usado no herpes zoster, no herpes simplex, é muito interessante o ozono no herpes, pode ser usado no acne, portanto, tanto no acne do rosto como no acne das costas e do peito, pode ser usado o ozono, pode ser usado em eczemas, pode ser usado em lipodistrofia. A lipodistrofia é uma palavra cara e chique para a celulite das coxas. Portanto, agora estamos no inverno, ninguém mostra o rabo e as coxinhas, mas chegando ao verão, saibam que se pode injetar a ozonoterapia subcutânea para ajudar na terrível celulite. O ozono pode ser usado também em micoses, portanto, em fungos, micoses da boca, micoses das unhas, e a psoríase e a dermatite atópica são duas doenças nas quais também o ozono mostra muita eficácia.
Em termos de, por exemplo, a nefrologia, portanto, tudo o que sejam doenças do aparelho renal, o ozono é coadjuvante no tratamento de patologias isquémico-metabólicas do ponto de vista do rim. Do ponto de vista da neurologia propriamente dita, o ozono pode ser muito eficaz em enxaquecas, o ozono pode ser muito eficaz em depressão, em cefaleias vasomotoras e alterações ou transtornos neurovasculares. Depois, em termos do que dizemos, em termos da boca, portanto, a dentária integrativa, o ozono pode ser usado como tratamento de cáries, pode ser usado como desinfecção das cavidades durante a cirurgia, no pós-operatório, nas periodontites, nas aftas e, de uma forma geral, como coadjuvante em qualquer tratamento dentário posteriormente ao tratamento. Do ponto de vista da reumatologia ou da ortopedia, é muito interessante o uso do ozono. O ozono pode ser usado nas hérnias discais, pode ser usado nas lombalgias, portanto, nas dores lombares, pode ser usado nos conflitos que nós chamamos de disco-radiculares, portanto, exatamente que ainda não seja bem uma hérnia, e pode ser usado nas artroses ou nas artropatias e, por exemplo, na artrite reumatoide também podemos utilizar a ozonoterapia. O ozono, do ponto de vista da angiologia, das doenças que dizemos que têm a ver com o sistema vascular, pode ser usado em tudo o que seja insuficiência venosa, pode ser usado nas úlceras de decúbito. Há trabalhos muito interessantes publicados nas úlceras e nas úlceras de diabéticos, por exemplo, com a ozonoterapia, portanto, com o antes e depois com fotografias muito interessantes. O ozono pode ser usado nas coronariopatias, portanto, como eu já disse, tudo o que seja doença cardiovascular propriamente dita, do ponto de vista já arterial, e nas vasculopatias periféricas. Em termos de ginecologia, o ozono pode ser usado por via vaginal, por exemplo, e também existem algumas técnicas para fazer ozonoterapia a chegar ao útero, já são técnicas um bocadinho mais complicadas, mas o ozono pode ser usado nas infecções vaginais, nas bartolinites, nas vaginites, e pode ser usado naquilo que chamamos de inflamação pélvica crónica, que já são assim umas doenças um bocadinho mais complicadas. E do ponto de vista da imunologia clínica, o ozono pode ser usado realmente porque é um imunomodulador, portanto pode ser usado como coadjuvante em tratamentos de tudo o que nós chamamos imunodeficiências. Existe uma literatura, como eu já disse, muito vasta sobre o ozono, há mais de 12 livros escritos sobre o ozono, portanto, se vocês meterem ozono, a New Medical Drug, por exemplo, vão encontrar 3 livros com este nome e que vai ser muito interessante. Todos estes resumo das principais indicações terapêuticas do ozono por especialidades que eu disse, podem ser usadas em adultos como em crianças, porque em crianças normalmente fazemos por via retal, por exemplo, o autismo, eu não falei, é uma doença muito interessante, que já existem muitos artigos publicados, principalmente nos Estados Unidos, da relação com a ozonoterapia, e em crianças, obviamente, e existe um protocolo, inclusivamente, para ozonoterapia retal em crianças autistas, no qual que já está aprovado, portanto, a concentração que se tem que fazer nas primeiras vezes, e vai-se aumentando a concentração, vai-se aumentando o volume. Portanto, basicamente o que se faz é, à criança, introduz-se um catéter por via retal e faz-se uma insuflação do gás do ozono que fica ali no intestino. Portanto, não dói, o catéter também não dói introduzir, é um catéter muito fininho, porque é um gás, e por isso não tem absolutamente problema nenhum. Portanto, era mais ou menos isto que eu hoje tinha para vos contar, porque já estamos a falar há 30 minutos e eu prometi que era muito rápida. Penso que hoje em dia já existem, do ponto de vista, por exemplo, da dermatologia, existem cremes de ozonoterapia, óleos de ozonoterapia, os quais eu vos aconselho. Existem aparelhos para ozonizar o ar, portanto, e que são com segurança, que estão certificados. Existem aparelhos para ozonizar a água, também são muito interessantes, e existem aparelhos para ozonizar a água com que se vai lavar os alimentos, etc. Depois também existe ozono já microencapsulado em cápsulas, que pode ser tomado, portanto, no qual o ozono vai ser libertado no estômago, e também
existe depois o ozono médico, que é aquele que fazemos dentro de uma consulta de medicina integrativa. Espero ter sido útil, sei que têm aqui muitas perguntas, mas vamos combinar uma próxima vez, vamos colocar a segunda parte desta conferência sobre o ozono depois no canal do YouTube, que esperamos que partilhem, subscrevam os canais. Eu estou a ficar uma profissional desta coisa das redes sociais, porque torna mais fácil o contacto neste tempo em que temos que estar aqui um bocadinho mais confinados em casa, torna mais fácil o nosso trabalho, mais fácil chegar a vocês que estão em casa. Portanto, muito boa noite, espero que tenham gostado e até à próxima.